Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou aluna do curso de farmácia e bolsista no Laboratório de Estrutura e Função de Proteínas, onde desenvolvemos o trabalho intitulado Aplicação de peptídeos antigênicos para a indução de anticorpos monoclonais e avaliação de seu potencial diagnóstico na esquistossomose Mann-Soni, sob a orientação da professora Priscila de Faria Pinto. A esquistossomose é um grave problema de saúde pública, sendo endêmica no Brasil, principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste, incluindo Minas Gerais. No nosso país, ela é causada pelo parasita Schistosomiasis Mann-Soni. Essa doença é transmitida através da penetração ativamente das cercárias pela mucosa do homem. O método padrão ouro para o diagnóstico de esquistossomose é o Catocates, que consiste na pesquisa dos ovos do parasita nas fezes, que são bem característicos, sendo de tamanho grande, alongado, com embrião bem definido, miracídio e espícula lateral. Porém, como todo teste diagnóstico, o Catocates apresenta suas limitações. Dentre elas, ele possui baixa sensibilidade para identificar pacientes com baixa carga parasitária e não consegue detectar as doenças nos estágios iniciais, período pré-patente, que é o período antes da oviposição. O maior problema do diagnóstico tardio dessa parasitose é a formação do granuloma hepático, uma reação inflamatória do organismo aos ovos desse verme que são altamente antigênicos. Nas formas mais graves da doença, essa pode levar à fibrose com consequente perda parcial da função do fígado, sendo essa complicação responsável pelas altas taxas de morbidade dos pacientes acometidos. Devido a essa baixa sensibilidade, novos testes diagnósticos foram desenvolvidos visando resolver esse problema. Dentre eles, a detecção de anticorpos através de imunoensaios tem ganhado destaque, visto que tem alta sensibilidade e possibilidade de detecção de infecção crônica e aguda. Porém, podem apresentar reatividade cruzada com outras eumintoses devido a epitopos conservados entre os diferentes parasitas. Visando buscar uma maneira de diagnóstico precoce e reduzir o número de reatividades cruzadas, dois peptídeos sintéticos denominados P1441-1A e P1446-1A2 foram desenhados a partir de uma proteína presente no tegumento do verme, a SMTPDase 1, por análise de bioinformática. Essa enzima foi escolhida pois ela atende os 3 pré-requisitos para ser um bom antígeno. Ela está presente em todas as fases de desenvolvimento do parasita, ela está presente em grande quantidade na superfície do verme ou a proteína escolhida deve ser excretada e ela não está presente em humanos. Portanto, os dois peptídeos foram empregados como antígeno em técnicas de ELISA para verificar sua antigenicidade. No primeiro ensaio, soros de animais saudáveis e infectados foram empregados. Após a revelação, a reação foi lida em espectrofotômetro e os dados foram analisados. Foi possível verificar a sensibilidade dos peptídeos frente ao tegumento, comprovando assim o reconhecimento destes como antígenos em modelo experimental, uma vez que a reatividade dos animais infectados foi superior ao observado em animais saudáveis. O próximo passo foi verificar se o peptídeo era capaz de detectar a infecção antes da oviposição, utilizando soro de camundongos com diferentes dias de infecção. Após a revelação da reação, ela foi lida em espectrofotômetro e os dados foram analisados. Pôde-se perceber que a partir do dia 45 decorrente da infecção, há um aumento na reatividade dos camundongos frente aos dois peptídeos e ao tegumento, ou seja, no início da oviposição, não sendo capaz para detecção antes desse período. No terceiro ensaio, os peptídeos foram empregados em população de humanos para verificar se eles seriam capazes de diferenciar saudáveis de infectados, e devido a essa população ser de área endêmica, foi necessário utilizar ureia como agente calotrópico para melhorar a avidez de ligação entre antígeno e anticorpo. Após a revelação, a reação foi lida em espectrofotômetro e os dados foram analisados. Foi possível verificar uma reatividade considerável em soro de indivíduos saudáveis, podendo ser resultado de reações cruzadas, porém o agente calotrópico foi capaz de melhorar a reatividade do grupo infectado. Os resultados obtidos indicam que os peptídeos devem sofrer modificações estruturais para serem capazes de diferenciar humanos infectados de saudáveis, assim como foi possível para camundongos. Dentre as modificações propostas estão polimerização dos peptídeos por glutaraldeído, e síntese das regiões em repetição para melhorar as reatividades. Gostaria de agradecer a toda a equipe do Laboratório de Estrutura e Função de Proteínas pelo suporte e a equipe dos laboratórios colaboradores, e também as agências de fomento, a UFJF, FAPEMIG e CNPq. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, visite o nosso site. Muito obrigada!